Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Quero ter forças para pregar. Viver na obediência, irmão. Às vezes não é fácil. Fico feliz de Gilberto estar aqui. Pastor Gilberto Macedo, meu primo, casado com minha prima, que tem me dado todo o apoio na medida do possível. Tem me dado todo o apoio ao momento de transição. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. É uma questão, irmãos, que já estava há 2 anos o Senhor falando comigo, e eu protelando. Pastor Roberto, acho que já passou para alguns irmãos. Eu procurei o pastor da igreja, conversei com ele. Eu vejo o pastor Roberto como um amigo. E muito boas foram as suas orientações e seus conselhos, porque vida cristã não é fácil. Mas é bom viver essa falta de facilidade debaixo das mãos de Deus. É muito bom. Eu falei, pastor Roberto, falou, vamos fazer um culto de despedida. Você vai trazer a palavra. Irmãos, foram dias, quase um mês, assim, tão intensos. Sabe, tão assim, difíceis. Noites também mal dormidas. Que a gente ficava sem saber até o que pregar, fugia tudo. Falei, Senhor, o que o Senhor tem para eu falar? Eu começava a ler a Bíblia, de trás para frente, lendo aqui, lendo ali. E o Senhor falou comigo, e essa pregação, em primeiro lugar, foi para mim. Através de 3 textos que eu vou querer compartilhar com os irmãos. E quando definitivamente eu tomei a decisão, porque Deus falou, eu fiz provas com Deus, irmãos, fiz prova com Deus, pedi sinal a Deus, porque você sair de uma zona que você está, vamos dizer, de conforto, para se lançar no escuro, mas no escuro o Senhor está lá, né? São mudanças, e é difícil a gente querer mudança para a nossa vida, muito difícil, qualquer tipo de mudança, mudança de estado, mudança de emprego, né? Qualquer tipo de mudança é difícil, mudança de igreja é difícil. Eu não sou daqueles que ficam mudando de igreja toda hora, como a gente vê hoje por aí, né? E eu louvo a Deus também por isso, porque eu não sou alguém que estou saindo daqui porque eu tive problema na igreja, eu briguei com o pessoal da igreja, não. Eu louvo a Deus, porque eu estou saindo daqui abençoado pela igreja e pelo pastor da igreja. E isso não é muito fácil você ver hoje em dia, né? Eu quero assim, para glorificar a Deus, irmão, sabe? Porque Ele tem sido o Senhor da minha vida. O pastor Roberto me fez uma carta de transferência. Mas essa carta de transferência não foi uma carta de transferência comum. Foi uma carta de transferência de recomendação. Isso é muito bom, irmão, quando você procura viver pelo menos um pouquinho do propósito de Deus para a sua vida. E eu quero até compartilhar com meus irmãos, que aqui são a minha família, né? Vocês são a minha família, fui muito abençoado por vocês. E desde já eu quero pedir perdão a cada irmão, a cada irmã. Se por acaso alguma vez eu falei alguma coisa que te desagradou, né? Se eu agi de alguma forma que te entristeceu, peço de coração aberto. Quero pedir perdão também aos meus pastores, se alguma vez eu agi como eles não queriam que eu agisse.
Divergência, às vezes, nós temos, isso é saudável, isso é bom, de pensamento, de ideia. Isso é bom, isso é saudável para a gente. No casamento tem divergência com a estrela, isso é bom para a gente. Mas isso tudo são coisas que não interferem, jamais vão interferir no ministério. Não podem interferir na sua vida como casal e você se separar por causa disso. E eu louvo a Deus porque isso aqui é resultado de tentar pelo menos um pouquinho viver o propósito de Deus, irmãos. Ele nos apresentou aqui, transferência, nossos irmãos, pastor Antônio, diaconisa Estrela. No final ele colocou, temos este casal em alta estima e consideração, pois tem servido ao Senhor com dedicação, zelo e amor durante o tempo que estivemos juntos na causa do Mestre. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Que suas vidas sejam uma bênção nas mãos de Deus ao lado dos irmãos, como foi em nosso meio, e que sejam acolhidos como convém aos santos. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Certo de vossa atenção e carinho, ensejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre o vosso ministério. Isso é uma bênção, irmão. A Deus toda a glória e toda a honra. Que eu e você possamos sempre nos colocar na posição de servos do Senhor. Que Ele nos honra. Ele nos abençoa, Ele nos sustenta. Então isso era algo que vinha falando ao nosso coração, ao meu coração, e eu conversando com a Estrela e a gente orando. Nós tínhamos uma preocupação em relação ao nosso filho, mas ele também estava numa igreja próxima à nossa casa, que a minha irmã, meus sobrinhos são de lá, e ele estava muito mais envolvido até lá do que aqui, porque lá ele tinha condição de estar, dia de semana. Ele não tinha condição de vir para cá dia de semana. Então ele foi acolhido lá. Tem sido uma bênção trabalhando lá. Então deixei ele tomar a decisão dele. Né? E ele decidiu, ele já tem 19 anos, decidiu estar lá. E o pastor também, uma bênção, amigo nosso, pastor Roberto o conhece, pastor José Maria, primeira igreja batista na Barra da Tijuca. E a igreja tem acolhido ele lá com muito carinho, com muito amor. Eu louvo a Deus pelos amigos que estão aqui hoje também, o amigo Vidal, Carlão, Ivanise, tantos outros, né? Que sempre nos apoiaram, que sempre estiveram conosco. Os amigos que eu fiz aqui, pastor Paulo, que é um grande amigo, né? Cláudio, que nós estreitamos mais, pastor Jorge, tantos outros amigos que eu pude fazer aqui, vou carregar comigo. Não sei qual é o propósito de Deus, irmãos. Não sei. Já falei com o pastor Roberto, não sei se é para, por um tempo, contribuir com a obra, depois Deus me trazer de volta. Eu não sei o que é que Deus quer. Eu só sei que eu falei com Deus e Ele falou comigo. Né? E eu prefiro obedecer do que sacrificar. E é isso que nós temos que fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu conto com a oração dos irmãos, conto com a oração da igreja, conto com, quem sabe, até um jejum o irmão possa fazer para que Deus me sustente, Deus me abençoe, né? Deus me fortaleça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria que o irmão pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 2, são 3 textos que nós conhecemos muito bem. Eu já preguei em cima de 2 deles, né? Mas, ao ler a Bíblia e reler, esse dia o Senhor falou comigo diretamente para mim, e eu sei que vai servir para você também. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos a história das bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná
da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém. Amados, nós podemos ver essa história, Jesus indo para um casamento. Eram 6 homens indo para um casamento. Se você for ler, você vê que estava ali André, segundo alguns teólogos, João, que é o escritor desse evangelho, Filipe, Natanael, Jesus. E já pensou eles indo para um casamento? E perguntavam, quem sabe, para Jesus: onde é que nós estamos indo? Será que nós vamos orar em algum lugar? Será que nós vamos para alguma reunião? Nós vamos para algum monte? Nós vamos para algum lugar ver o Senhor fazer alguma coisa? E eu creio que Jesus falou: nós estamos todos indo para um casamento. Acredito que eles ficaram um pouquinho assustados, principalmente João e André, que eram os discípulos de João Batista. Eles estavam com João Batista e deixaram João Batista para seguir Jesus. E ao mesmo tempo eu creio que eles pensaram assim: poxa, João Batista nunca foi num casamento, porque casamento tinha bebida, casamento era uma festa, casamento tinha riso. João Batista era um homem que ficava o quê? Distante, é um homem que ficava no deserto, ele tinha um ministério totalmente diferente. E ele: poxa, Jesus está levando a gente num casamento. E eles chegaram naquele casamento, irmãos. Vocês sabem por que Jesus foi naquele casamento? Quem sabe por que Jesus foi naquele casamento? Ninguém sabe. Está tão claro aqui no texto. Porque Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para ir ao casamento. E sabe o que é interessante aí? Jesus ainda não era uma celebridade. Jesus ainda não era famoso. Jesus ainda não era conhecido. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Mas ele foi convidado para ir a um casamento. Isso nos faz pensar um pouquinho que Jesus era uma pessoa, acho que amável. Uma pessoa que, quem sabe, eles queriam estar com ele. Jesus era alguém que demonstrava alguma coisa assim diferente. E eu e você temos que ser assim também. Eu e você podemos não sermos usados por Deus com grande poder e glória, com grande autoridade, você ter todos os dons, né? Para que as pessoas queiram você na casa delas, para que as pessoas te convidem, para que as pessoas queiram ver você. Mas você, como crente, você tem que ser uma pessoa amável, simpática, que as pessoas tenham vontade de estar com você. Porque tem muita gente hoje vivendo no meio cristão, e com o nome de cristão, mas que é uma pessoa antipática, ranzinza, mal educada, às vezes faz grosseria com um monte de gente, né? E as pessoas não têm prazer em estar com você. E nesse texto, essa partezinha fala comigo e fala com você também, que nós temos que procurar sempre manter isso na nossa vida.
Mas além disso aqui, esse texto fala de obediência. Ele fala de obediência. Porque chegou num casamento, e naquele casamento acabou o vinho. E o vinho naquela época, irmão, como se fosse hoje um bolo. Já pensou, você está no seu casamento, o bolo está chegando e alguém derruba, destrói o bolo todo. Um casamento sem bolo. Não fica esquisito? Né? Naquela época, acho que o vinho era como o bolo é para o casamento hoje. Não podia faltar. Não podia faltar. Mas chegou uma hora que o vinho acabou. O vinho acabou. Símbolo da alegria, símbolo da festa, símbolo ali do riso. O vinho acabou. E nós podemos ver que Maria, ela foi a primeira a chegar e falar, olha, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Primeira coisa que eu e você, como crente, precisamos agir quando alguma coisa na nossa vida não vai como nós pensamos que é para ir. Primeira coisa que eu e você temos que fazer, quando alguma coisa que era para fluir, ela acaba na nossa vida. Nós temos que pedir direção de Deus e identificar o problema. Quando você identificar o problema, identificando esse problema com a direção de Deus, metade da questão, irmão, já está resolvida. Quando você identificar o problema, você está com algum problema hoje na sua vida, alguma dificuldade, não fique para lá e para cá, batendo cabeça, falando com um e com o outro, procure, peça uma direção de Deus, identifique o problema, para que você possa vencer, para que você possa superar, para que você possa alcançar patamares mais altos no Senhor. Nós temos que identificar o problema na nossa vida. Então ele disse, olha, peguem talhas, enche de água, tirem um pouco dessa água, bote num caneco, bote num copo, leve para o mestre-sala provar essa água. No texto diz que eles tiraram água e botaram uma água no pote. No texto diz que foi água. Não é isso que diz no texto? Não diz que eles já tiraram vinho, eles tiraram água. E eles levaram para o mestre-sala provar. Quando o mestre-sala provou aquilo, ele se transformou em vinho. Se transformou em vinho quando chegou às mãos do mestre-sala. Outro ponto para você ir galgando a vitória depois que você identificar o problema na sua vida. Obedeça. Aqueles serviçais obedeceram. Por mais louco que pudesse ser o pedido, eles obedeceram. Eles levaram uma água para Jesus. E aquela água se transformou em vinho. Faça o que Ele está dizendo para você fazer. Por mais louco que possa parecer, por mais insano que possa ser, faça o que Ele está mandando você fazer. Eu falo para vocês o que o Espírito Santo falou para mim. Então, por mais difícil que seja, irmão, tome decisão debaixo da vontade de Deus. Por mais difícil que seja você hoje largar essa situação que você está vivendo. Por mais difícil que seja você hoje deixar esse relacionamento errado que você está vivendo. Por mais difícil que seja você estar, quem sabe, vivendo até uma vida ministerial para a qual você não foi chamado. Por mais difícil que seja, obedeça. Faça o que Jesus disser para você fazer. E você vai alcançar vitória em nome de Jesus. Esse é um texto muito rico das bodas de Caná. É um texto muito rico. Agora eu quero chamar você para Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Também vamos fazer a leitura do 1 ao 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos o afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar,
e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Nós estamos vendo aqui a história de um paralítico, irmão. Aqui não fala se ele nasceu paralítico, aqui não fala se ele sofreu um acidente e ficou paralítico, aqui não fala. Agora, de uma coisa nós sabemos: uma pessoa paralítica, ela é dependente dos outros. Ela é dependente. Este homem, ele estava completamente dependente. Todos que olhavam para ele, os seus amigos que olhavam para ele, a sua família que olhavam para ele, olhavam assim: poxa, ele precisa de um milagre. Ele precisa ser curado, ele precisa que esse corpo seja restaurado. Era assim que os homens olhavam para ele. Jesus olhava muito além disso. Jesus olhava muito além disso. E aqui ficam algumas coisas boas para a gente aprender. Que, por exemplo, ele tinha amigos. 4 amigos foram levá-lo. E eu fico imaginando que quando Jesus chegou na cidade, houve aquele alvoroço. Olha, chegou aí aquele carpinteiro de Nazaré, chegou aí aquele homem que tem operado milagres. Ele está aí. Então diz que foi uma grande multidão para a casa onde ele estava. A ponto de que ninguém conseguia chegar perto, lotado de gente, todo mundo querendo ouvir, todo mundo querendo ver, todo mundo querendo saber quem era aquele homem que operava milagres. E aqueles homens pegaram o seu amigo, botaram ele numa maca e o levaram. Ao chegarem lá, não tinha nem como olhar, nem como passar. Devem ter ficado na ponta do pé, querendo enxergar alguma coisa. Querendo ver, porque diz aqui que estava cheio. E aí é outra questão que acontece na nossa vida quando nós nos deparamos com empecilhos. Ou você desiste, ou você arruma um meio de saída. Ou você desiste, ou você vai encarar alguma coisa, que todo mundo pode dizer que é doideira, que é loucura, mas você vai encarar. Se eles tivessem desistido, aquele homem ia voltar paralítico para sua casa. Eles não desistiram do seu amigo. Eles não desistiram. E abrindo um parênteses, a irmã Beth sempre falou aqui que é bom que a gente sempre tenha amigos de oração. Que você possa ter amigos de oração. Que você possa contar com eles para orarem por você e você orar por eles também. Então nós podemos observar, amados, que estes homens procuraram um jeitinho e subiram naquele telhado. E foram abrindo lá, arrancando lá as telhas do eirado para passarem com ele. Era uma coisa arriscada, era perigoso, porque eles podiam cair lá de cima, o paralítico podia cair, se arrebentar todo. Era inoportuno, porque Jesus estava lá falando. Era antissocial, porque eles estavam tirando o telhado de uma casa. Né? Tinha tudo assim, vamos dizer, para os olhos humanos, contrários, negativos. Mas eles o fizeram, porque eles tinham fé. Disse aqui, Jesus, vendo a fé que eles tinham. Você lembra quando eu falei no início, todos nós olhamos para uma pessoa paralítica, nós vemos que ela precisa de um milagre, que ela precisaria sair daquela cama, nós queremos vê-la andando. Jesus está olhando muito além disso.
Jesus está olhando a fé. Ele não quer primeiro curar o corpo, ele primeiro quer dar graça para a pessoa viver. Por isso ele disse, perdoados estão os teus pecados. Por que ele falou isso primeiro, irmão? Porque ele queria dar graça primeiro para aquela vida. Você pode estar aqui hoje cheio, com uma bagagem de problemas, uma bagagem de dificuldades, uma bagagem de lutas. E você, olha, eu vim trazer para Jesus me curar disso. Eu vim trazer essa situação para o Senhor me libertar disso. Eu vim trazer esse problema financeiro para Jesus tirar isso de mim. Ele tira todos esses fardos. Mas primeiro ele quer perdoar os seus pecados. Primeiro ele quer dar graça para você viver. Vendo a fé. Vendo a fé. Primeiro texto nós falamos de obediência. Nesse segundo texto nós estamos falando de fé. Você tem que obedecer, você tem que ter fé. E a fé, irmão, a fé, ela move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. A fé tira você da incógnita. A fé tira você do cantinho escondido que você está vivendo. A fé tira você de onde ninguém está vendo. A fé bota você na presença de Deus. A fé faz com que o Senhor mova a teu favor. A fé faz com que o Senhor mova a teu favor. E você vê, olha, não só estou perdoando teus pecados, que é muito mais fácil dizer para você, pega teu leito, levanta, vai embora. O resto é tudo muito mais fácil, irmão. Perdoar os nossos pecados e nós confessarmos ele, e nós reconhecermos ele, é muito mais difícil do que um tetraplégico, um paraplégico levantar de uma cama. Mas Jesus, ele quer hoje te dar a graça para viver. Ele quer fazer com que você entenda que a obediência a ele vai gerar fé no seu coração. E a fé no seu coração vai fazer o Senhor mover o céu a seu favor. Eu creio nisso. Você crê, amado? Em nome de Jesus, nós cremos. Todos estavam esperando a cura. Jesus primeiro operou um milagre de salvação e depois veio a cura. Então eu aprendi com esse texto isso. Que o Senhor quer ver a fé e a nossa fé vai mover o coração dele. Eu convido você agora a ir para Lucas 7. Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Nesse texto, amado, nós podemos ver duas multidões. Uma multidão saindo da cidade, outra multidão chegando. Uma multidão saindo triste, uma multidão saindo chorando, uma multidão acompanhando um cortejo, era um cortejo fúnebre, acompanhando uma mãe que estava triste porque perdeu seu filho. Outra multidão chegando com Jesus, creio que estavam rindo, creio que estavam compartilhando os milagres que eles já tinham visto. Creio que eles estavam ali alegres, conversando. E de repente essas duas multidões se encontraram. Essas duas multidões se encontraram. E eu posso ter certeza, acho que posso ter certeza disso, que a multidão que vinha com Jesus, rindo, chorando, rindo, pulando, né? Ficaram em silêncio.
Porque é assim que as pessoas fazem quando veem um cortejo fúnebre passar. Elas param para refletir. Alguns sentem a dor daquele que está sofrendo. Alguns falam, um dia vou ser eu que vou estar ali. Né? Um dia vou ser eu que vou estar ali. E Jesus viu a dor daquela mulher. Aquela mulher que podia estar pensando assim, fazendo aquele caminho, ela falou, poxa, não tem muito tempo que eu fiz esse mesmo caminho para sepultar o meu esposo. Meu filho, nesse dia, estava comigo. Ela podia estar pensando assim, porque ela sepultou o seu marido, ela era viúva. E parece que foi ontem, ela podia estar pensando assim, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, irmão, que eu estive lá no hospital, quando meu pai faleceu, já fazem 3 anos. Parece que foi ontem. Que eu estive no hospital, eu e meu irmão Ricardo, chegamos lá. O médico nos acompanhou. Nós entramos naquele CTI, meu pai estava lá no leito do CTI, já tinha passado para o Senhor. Eu me lembro como se fosse ontem. E eu tive a oportunidade de falar ali, Senhor, obrigado pela vida do meu pai. Te agradeço pelo homem de Deus que ele foi para a família. E parece que foi ontem. A gente não esquece dessas coisas que nos marcam. O tempo voa, o tempo urge, o tempo está correndo e nós não estamos nos apercebendo disso. O tempo está passando e o que é que nós estamos fazendo? Com a nossa vida, com o tempo que Deus tem nos dado. O que é que eu e você estamos fazendo? Procure a direção de Deus para ver o que é que você precisa fazer. O que é que você tem que fazer. E eu posso ver que aquela mulher estava com aquele coração partido. Por que aquelas pessoas iam acompanhá-la até o túmulo? Seu filho ia ser enterrado, ela ia voltar para casa sozinha, triste. Ia passar os seus dias de dor, o seu luto. Muitos entram em processos, às vezes, depressivos. Pessoas que não conhecem Jesus, né, começam a ter sentimentos autodestrutivos. E aquela mulher estava assim. Mas Jesus olhou para aquela mulher. E diz que ele sentiu algo no seu coração. Ele se sentiu compadecido. E assim como Jesus sente, nós temos que pedir esse sentimento para a nossa vida também. Nós temos que pedir a Jesus que nos ensine a sentir a dor de quem está sentindo dor, para que nós possamos ajudar essa pessoa a superar essa dor. Nós temos que pedir a Jesus que coloque compaixão no nosso coração. Eu tive uma experiência quinta-feira agora, falei com a minha esposa. Eu estava num prédio ali na Barra da Tijuca, e eu entrei no elevador para descer, e quando eu entrei, tinham 4 pessoas no elevador, tinha uma moça de uns 40 e poucos anos, no fundo do elevador encostada, chorando copiosamente. Chorando. E eu entrei, as pessoas sem graça no elevador, assim, ó, olhando. E eu fiquei olhando aquilo ali. Eu ia descer no primeiro andar, mas eu segui, eu fui para até onde ela foi. Ela foi para o subsolo, para o estacionamento. E eu fui atrás. Ela desceu, eu fui atrás. Ela foi para o carro, ela entrou no carro, aí eu fui na direção do carro. Você pode abrir a janela? Ela chorando, aquela mulher. Cheguei para ela assim, olha, eu pude ver que você está passando por um momento difícil. Porque esse choro é de alguém que está passando por um momento difícil. Ela, eu não quero saber o que é, mas o meu Deus sabe o que você está passando. Ela é, Deus sabe. Então, olha, eu sou um pastor, eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Qual é seu nome? Ela, meu nome é Norma. Ela, qual é seu nome? Aí eu falei, falei Antônio, viu, pastor Roberto? Aí ela, poxa, Antônio, muito obrigado por você se preocupar comigo. Uma palavra, irmão. Uma semente que foi lançada. Um pão que foi jogado nas águas. E quem sabe lá na frente, né?
Então não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade. E Jesus falou para essa mulher, não chores. Você já viu que pedido, já parou para pensar que pedido mais, aos olhos das pessoas, mais louco? Você chegar no enterro de alguém, está todo mundo ali pranteando, chorando, e você falar assim, olha, não chores. As pessoas que estão perto vão passar assim, pô, esse cara, como é que ele faz a pessoa não chorar? Está enterrando o filho, cara. Perdeu o filho. Como é que pode falar para ela não chorar? Eles não sabiam quem era o dono dessas palavras, né? E eu fico imaginando que Jesus olhou para aquele moço, morto, e sentiu aquela compaixão no coração. E ele falou assim, pré-anunciando, acho que o que Paulo já disse lá em Coríntios depois, onde está, ó morte, a tua vitória? Eu acho que foi assim que Jesus pensou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Você está aqui hoje pensando em morte. Morte dos teus sonhos. Morte daquilo que você quer. Hoje não. Jesus está aqui para te dar vitória. Por mais louco que possa ter parecido esse pedido dele para ela, não chores. Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava confrontando ali a morte. Ele já estava confrontando a morte. E ele ia trazer a vitória para aquela mulher. Então nós podemos ver que este menino, Jesus disse, levanta. Uma simplicidade. Não teve estardalhaço. Não teve bater pé para lá, bater pé para cá, não teve como é que é? Helicóptero, gente rodando, pulando. Ele só mandou se levantar. E diz a palavra de Deus que ele restituiu os filhos à sua mãe. Restituiu o filho à sua mãe. Primeiro texto falou de quê? Obediência. Você tem que ter obediência. Você tem que ter fé. Mas chega a hora também, irmão, que você não precisa fazer nada. Deus vai e faz. Essa mulher não precisou fazer nada. Ela estava ali vivendo o seu luto, vivendo a sua dor. Ela estava ali sabendo que tudo estava encerrado na vida dela, tudo estava acabado. Seu marido já tinha sido enterrado. Seu filho ia ser enterrado. Acabou para ela. Tudo destruído. Mas aí Jesus chega. E tem hora que eu e você não precisamos fazer nada. Ele chega e dá a ordem e dá a vitória para mim e para você. Você tem que descansar. Você tem que descansar no Senhor. Porque assim como ele falou para essa mulher, assim como ele restituiu o filho a esta mulher, aquilo que estava morto, aquilo que estava ali já, parece que ele tinha alguns dias que eles ficavam chorando, seu morto, né? Então eu fico imaginando aquele corpo já roxo ali, todo enrijecido, roxo, sendo carregado. E quando Jesus falou, levanta, e aquele menino começou a pegar cor de novo, eu acho que os vivos que ficaram como mortos. Os vivos devem ter ficado tudo gelado, roxo, vendo aquilo ali, aquela situação. E Jesus restituiu. E diz a palavra de Deus, né? No final, Deus interveio a favor do seu povo. Quando você pensa que tudo está acabado, e o que você pode estar vivendo hoje não chega aos pés do que essa viúva estava vivendo aqui nesse texto. Que você está vivendo hoje não chega aos pés do que essa viúva estava vivendo aqui nesse texto. Sem marido, sem filho, vida acabada. Mas Jesus se compadeceu dela. Você está aqui hoje, Jesus está olhando para você. E hoje pode ser o dia que você já obedeceu ao Espírito Santo e está aqui hoje.
Hoje pode ser o dia que ele vai ver a fé que está sendo gerada no seu coração. E hoje pode ser o dia, eu creio que seja o dia, que ele vai restituir aquilo que um dia foi levado, aquilo que um dia foi perdido. Aquilo que um dia, quem sabe, você renunciou devido às circunstâncias tão negativas, você renunciou. Aquilo que você acha que nunca mais vai voltar, que você perdeu para sempre, como essa mulher, achava que aquele filho nunca mais ia voltar, perdeu para sempre. Ele está hoje aqui para te dizer, não chores. Eu restituo, eu devolvo, eu faço, eu continuo sendo Deus.